há exatamente 130 anos atrás, em 1884, que tinha início aquela que foi a maior obra de engenharia realizada no nosso país no século XIX. Pelo menos uma obra de engenharia localizada num determinado local. Estou, obviamente, a falar-vos da construção do Porto de Leixões. Há muitos séculos, séculos mesmo, que se vinha defendendo a possibilidade de construir aqui, na foz do rio Lessa, em frente a Matosinhos e a Lessa da Palmeira, onde nos encontramos, que se defendia a possibilidade de construir um porto artificial, aproveitando para isso um grande conjunto de rochedos, de afloramentos que saíam de entre as águas do mar e que se desenvolviam num semicírculo a algumas dezenas de metros ao largo da foz do rio Lessa. Esses enormes rochedos que já, desde épocas muito antigas, quebravam o impacto das águas tempestuosas e faziam que muitos barcos aqui se viessem abrigar, esses rochedos, dizia-vos, chamavam-se Leixões. E é por isso que até hoje este porto tem esse nome, porque essa obra de finais do século XIX vai com efeito aproveitar esses rochedos que já aqui existiam para sobre eles serem assentos os dois enormes molhes que entram mar dentro. O do lado sul, o de Matosinhos, com cerca de 1500 metros de comprimento. Este, do lado norte, Lessa de Palmeira, com 1100 metros de comprimento. O projeto de um arquiteto, de um engenheiro português, Nogueira Soares, estava concluído em 1883 e, de imediato, o Estado português lança um concurso internacional para a construção desta gigantesca obra. Um concurso ao qual apenas irá concorrer uma empresa francesa, Daudarny e Duparchy, que vai cumprir aquilo que era o valor pelo qual era lançada a obra. 4.500 contos de réis. E a verdade é que esse orçamento foi cumprido, bem assim como o prazo de entrega da obra, 11 anos depois, 1895. Ora, para edificar os extensos molhos portuários, a empresa construtora teve que transportar até Matosinhos e Lessa uma enorme quantidade de pedra, de granito, que depois era, por sua vez, transportado pelos gigantescos, titânicos guindastes a vapor, que por isso mesmo se designavam como titãs, transportavam essa pedra e, um após outro, foram depositando os vários milhares de blocos com 50 toneladas que foram definindo estes molhos. Mas como é que a Daudarny e a Duparchy traziam essa pedra para aqui? Encontramos-nos agora na Gare de Passageiros, ainda em Lessa da Palmeira, na Gare de Passageiros do Porto de Leixões. E aqui podemos observar algumas relíquias da arqueologia industrial do nosso país e da construção deste porto dos finais do século XIX. Mas perguntava-vos como é que chegava aqui essa imensa pedra que era necessária para a construção dos molhos. Sim, porque cada um daqueles blocos, como vos dizia, chegava a pesar 50 toneladas. Era preciso muita pedra. E para aqui fazer chegar, a empresa francesa irá também construir uma linha férrea. Esta locomotiva, que se chama Matosinhos, ainda com TH, foi construída em 1884 em França. E foi uma das máquinas que esteve ao serviço da Daudarny e Duparchy para transportar esse grande número de granito fundamental para a edificação dos molhes. Trata-se, obviamente, de uma máquina a vapor. Aqui já temos a sua fornalha e todo o equipamento que permitia transportar aquilo que foram comboios que muitas vezes tinham
40 vagões repletos de pedra. Um comboio que fazia uma linha ferroviária construída propositadamente pela Dudarny e do Parchi com 7 km de extensão. Parava em Matosinhos, onde descarregava parte da pedra e depois prolongava o seu trajeto até aqui, até Lessa da Palmeira, onde descarregava o resto da sua carga. Mas, nesta altura, estarão provavelmente a perguntar, sim, mas afinal, 7 km de distância, mas de onde é que veio toda essa pedra? Convido-os agora para me acompanharem em sentido inverso, até há uma área que fica entre a Senhora da Hora e Custódias. A poucas, muito poucas centenas de metros de distância das instalações do Porto Canal, num local que hoje se localiza entre a Senhora da Hora e Custóias, podemos contemplar os vestígios de uma antiga instalação pertencente à PDL, à Administração dos Portos do Douro e Leixões. Afinal, era daqui que saía a pedra, o granito que foi utilizado para a construção do porto. Era daqui que partiam esses extensos comboios carregados com a pedra que iria depois constituir os pesadíssimos blocos. Hoje, quando olhamos para este espaço, vemos apenas uma área relativamente arborizada e nem imaginamos por um bocado que este sítio foi já um dos pontos mais altos da região. Estamos a falar de um local que durante muitos séculos foi conhecido como o Monte Custódias, Mons Custódias, é assim que nos aparece na documentação medieval. O que nos diz bem do local alto e estratégico desta elevação. Custódias significa exatamente vigiar, proteger. Aliás, ainda hoje, quando nós utilizamos a expressão de alguém que está sob custódia de, e dizemos exatamente isso, está sob a proteção ou sob a vigilância. Este Monte Custódias, que já perceberam está na origem da própria designação Custóias, ficará mais tarde conhecido como o Monte Sanjens, porque bem lá no alto tinha uma pequenina capela dedicada a Sanjens. Era uma elevação constituída por um belíssimo granito. Um granito tão bom que durante décadas foi, de facto, este monte transformado numa imensa pedreira. Daqui foi utilizada a pedra para a construção do Porto de Leixões, mas depois, nas décadas seguintes, a pedra que daqui ia sendo retirada foi utilizada noutras construções, como por exemplo o edifício dos Passos de Conselho da Câmara Municipal do Porto. A atividade nesta pedreira ficou-nos muito bem registada neste filme de 1927, um filme produzido pelos Serviços Cinematográficos do Exército, onde podemos contemplar, de facto, todo esse mundo industrial, todo este bulício desta exploração do monte como pedreira. Afinal, o local de onde partia a linha que se iria dirigir para Matosinhos e Lessa com os blocos para a construção dos bodes de Leixões. Depois de partir de Sanjens, o comboio cruzava a linha ferroviária da ligação Porto-Póvoa, aqui, no centro da Senhora da Hora. Hoje, esse local é caracterizado por uma outra importante estação de um transporte coletivo, o metro do Porto. Mas era exatamente aqui que se dava esse cruzamento entre essas duas linhas ferroviárias. De resto, neste local temos ainda aqui alguns testemunhos, algumas memórias dessa época e desses históricos transportes. O comboio, com a carregado de pedra,
abandonava essa elevação que, do ponto mais alto da região, se começava a transformar naquilo que é hoje uma enorme cratera. E a partir daqui, da Senhora da Hora, a viagem do comboio ia ser caracterizada por cruzar uma extensa área arborizada, matas, bolsas, campos agrícolas, em direção a Matosinhos. A partir da Senhora da Hora, a linha do comboio dirigia-se rapidamente para Matosinhos, através de um trajeto que durante décadas e décadas foi caracterizado pelo seu bucolismo. O comboio cruzava extensas matas, áreas arborizadas, onde não havia ninguém, nem qualquer tipo de construção, como bem demonstram estas imagens do filme de 1927. Muitas décadas depois destas extensas áreas verdes, nada resta. Mas a verdade é que o antigo percurso do comboio ainda é visível em muitos locais, como por exemplo aqui, junto à Estrada da Circunvalação. Afinal, esta plataforma onde nos encontramos era onde assentava esse trajeto da linha de comboio que vinha da Senhora da Hora e agora se preparava para cruzar o Areal do Prado e chegar até junto da Praia de Matosinhos. Se da linha ferroviária que vinha de Sanjens até à Estrada da Circunvalação nós não encontramos hoje praticamente nenhum vestígio, mas também é verdade que junto à Estrada da Circulação notamos ainda algumas dessas plataformas onde assentavam os carris. Não deixa também de ser verdade que aqui, na antiga área industrial de Matosinhos, aquilo que hoje se designa como Matosinhos Sul, o antigo leito do percurso ferroviário é muito mais evidente. Não temos já, há várias décadas, os carris, mas em muitos locais percebemos perfeitamente o local por onde passava o comboio. Encontramos num desses espaços que se dirigem para aquilo que era conhecido nos finais do século XIX, quando essa linha daqui foi construída, como o Areal do Prado. E chegamos àquilo que é hoje designado como Matosinhos Sul, a antiga área industrial da cidade. E era por aqui também que passava a linha do comboio que vinha desde Sanjens. Em 1895, como vimos, estava concluída a construção do Porto de Leixões, o anteporto, os dois molhos compridos que entravam mar dentro. E já por essa altura, as autoridades de Bolsas, atual Matosinhos, tinham percebido que esta área, este extenso areal, um verdadeiro deserto que se desenvolvia entre aquilo que era então Matosinhos, nas margens do rio Lessa, e o Porto, esta vasta área desértica era de facto um espaço que poderia ter grandes potencialidades industriais. E por isso, esta malha ortogonal que nós encontramos até hoje em Matosinhos Sul, estes grandes quarteirões paralelos uns aos outros, com largas avenidas, resultaram de um projeto pensado, planeado. O seu autor foi Licínio Guimarães e esse projeto está de facto concluído também praticamente por volta de 1895, dando origem àquilo que é um verdadeiro parque industrial. A primeira fábrica a instalar-se aqui em Matosinhos Sul será Real Vinícola, em 1899, mas também nesse ano irá surgir a primeira fábrica daquele setor industrial que durante as décadas seguintes irá caracterizar Matosinhos Industrial, ou seja, a Lopes Coelho Dias, a Real Fábrica de Conservas de Matosinhos. Foram, de facto, muitas décadas em que as fábricas conserveiras ocuparam esta área, este, até aí, desértico areal. Um deserto, um vasto areal que
No entanto, nesses últimos anos do século XIX, tinha já servido também para outro tipo de utilidade. Nessa época, muita da aristocracia e da elite social do Porto e da região deslocava-se até Matosinhos e Lessa da Palmeira para virem aos banhos. Nessa altura, nomeadamente entre o final da primavera e o início do outono, toda esta região fervilhava de vida. E uma das práticas habituais dessa elite era deslocarem-se até aqui, até ao Areal do Prado, para assistirem a corridas de cavalos promovidas pelo Jockey Club do Porto. Havia aqui um hipódromo. E é também junto a esse hipódromo que essa elite social, em boa verdade, responsáveis pela introdução da prática desportiva na nossa região, vão também desenvolver outras práticas desportivas, como é o caso, por exemplo, do rugby, do cricket, do ténis. Muitas dessas modalidades foram introduzidas exatamente aqui, no Areal do Prado. E quando, em 1893, se cria o Futebol Clube do Porto, nosso Futebol Clube do Porto, adivinhem onde foram os seus primeiros treinos e os seus primeiros jogos contra uma outra equipa que na cidade já praticava o futebol, uma equipa inglesa, o Oporto Cricket Club. Pois, já adivinharam, foi exatamente aqui, no extenso Areal do Prado. Esse areal, onde desde 1884 ia passando, carregado de toneladas de granito, o comboio desde Sanjães até à construção do Porto de Leixões. Embora a esmagadora maioria das fábricas que se instalam em Matosinhos Sul estivessem relacionadas com o setor conserveiro, há, no entanto, algumas exceções que confirmam a regra. Este foi um desses casos. Estamos perante as ruínas de uma fábrica que surge nos anos 20, uma fábrica de cimento. Para a época, uma grande novidade. Era a fábrica de cimento concreto. Tem um aspecto muito curioso nesta nossa história relacionada com a linha de comboio que vinha de Sanjães. É porque, se é verdade que aquele plano industrial que vos falei, definido em 1895 por Licínio Guimarães, definia para toda esta área um grande conjunto de quarteirões retangulares, neste local, nas traseiras da fábrica, passava a linha de comboio que seccionava o retângulo em dois triângulos. Pois bem, o arquiteto da fábrica concreto, assumindo-se como modernista, resolveu assumir essa planta da fábrica triangular em todo o resto do discurso do edifício. Nas suas janelas, na sua decoração, nas suas portas, tudo era triangular. Mas não foi só no caso da fábrica de cimento concreto que a linha de Sanjães cortava em diagonal alguns desses quarteirões retangulares do Parque Industrial de Matosinhos Sul. Isso aconteceu noutros locais e também aqui na área hoje já mais moderna, urbanizada de Matosinhos Sul, encontramos como que fossilizado esse antigo percurso. É algo que o plano de reconversão de Matosinhos Sul resolveu assumir e preservar. Um plano definido em parte pelo arquiteto Álvaro Cisa Vieira, que fez questão de manter o antigo percurso da linha de comboio, transformado agora num percurso pedonal e que foi designado exatamente como a Diagonal. Lembrando-nos, afinal, de uma outra famosa Diagonal, a de Barcelona, que também ela cruza em diagonal os diversos quarteirões ortogonais da cidade catalã. Também aqui em Matosinhos, a Diagonal vai cruzar toda esta nova cidade.
A Diagonal, o antigo trajeto da linha férrea que transportava o granito desde as Pedreiras de Sanjens até Matosinhos, encontra-se ainda nesta sua nova reconversão urbanística, neste passeio pedonal que cruza toda a área sul de Matosinhos, encontra-se ainda, dizia-vos, num ou noutro local obstruída. Foi, entretanto, esse antigo leito ferroviário ocupado por algumas unidades industriais. Mas, como é o caso aqui, anuncia-se para muito em breve a demolição desses antigos espaços e tornar-se possível fazer a pé todo este caminho que nos vai conduzir à praia de Matosinhos. Estamos já em frente à praia de Matosinhos e o que não deixa de ser interessante é que aqui, nesta nova urbanização que foi construída muito recentemente, voltada para a praia de Matosinhos, aqui, nesta área completamente relevada, ajardinada, continua a ser preservado o antigo leito, o antigo trajeto do comboio. Afinal, este local de passagem pedonal continua a ser a Diagonal. Vamos deixando a Diagonal para trás. Estamos a chegar àquele que era o local de paragem do comboio, o local onde descarregava grande parte das pedras para aqui, em Matosinhos, serem montados os blocos que iriam constituir os molhos do Porto de Leixões. Aqui, os do lado sul, porque depois o comboio iria prosseguir ainda para Lessa, onde um outro estaleiro iria montar os blocos do molho norte. Mas, se é verdade que esses molhos foram construídos entre 1884 e 1895, também não deixa de ser verdade que esta antiga linha de comboio continuou ainda a ser utilizada durante as décadas seguintes, mais precisamente até à década de 60 do século XX. Obviamente que já não era para transportar as pedras para a construção do porto, mas continuou a ser utilizada durante muito tempo como uma linha de transporte de pessoas. Era particularmente concorrida no verão, quando muitas agentes do Porto vinham de comboio até à Senhora da Hora e aí faziam o transbordo para esta linha e as trazia até aqui, até à praia de Matosinhos. Naquilo que é hoje o extremo da praia de Matosinhos, localiza-se o Senhor do Padrão. Trata-se de um monumento do século XVIII que assinala o local onde, segundo a tradição, surgiu a imagem milagrosa do Bom Jesus de Matosinhos. Nos nossos dias, e há já muitas décadas, o Senhor do Padrão encontra-se em grande parte rodeado pela estrutura portuária de Leixões. Mas não era isso que acontecia nos finais do século XIX. Nessa altura, o monumento tinha um fortíssimo impacto na paisagem. Estava isolado no meio da praia de Matosinhos e do areal do Prado. E era aqui, junto ao Senhor do Padrão, que parava o comboio com as pedras de pequenas e médias dimensões vindas das Pedreiras de Sanjens. E aqui, uma miríade de operários, centenas de homens, iam conglomerar essas pedras, formando os pesadíssimos blocos de 50 toneladas, que depois eram transportados até ao Titã e que, um após outro, iriam constituir os molhos de Leixões. E é também aqui que terminamos esta viagem que fizemos ao longo da Diagonal, ao longo desse antigo leito dessa linha ferroviária, junto a este monumento que seguramente nos evoca outros factos, seguramente outras lendas e também outros caminhos da história.